dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sei vocês, mas a minha Bíblia já está abrindo direto em 1 Pedro. Não? Antes ela abria no meio, agora vai direto lá. Vamos iniciar, como de costume, lendo o texto novamente. Depois fazemos uma oração e vamos à exposição. Amém? Vamos lá. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, grandíssimo Senhor, Deus de eternidade, o Senhor que criou tudo do nada, nos trouxe a vida e nos deu vida, Senhor, através de Cristo. Te damos graças nessa manhã. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E conduz, por misericórdia, nessa manhã os nossos corações, para que possamos, Senhor, receber, possamos entender, e tanto mais do que entender, Senhor, ó Deus, viver a Tua santa palavra. Ajuda-nos, não por nós mesmos, Senhor, mas pelo Teu Espírito Santíssimo, que revela todas as coisas, que abre-nos o entendimento para as coisas maravilhosas que Tu tem revelado na Tua palavra. Ajuda-nos nessa manhã, te pedimos em nome do Teu Filho amado. Amém. 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 Deus tem falado, né, ao seu povo por meio dessa carta. Pedro, o apóstolo, mais em evidência do que nunca nos evangelhos, Pedro, é o pregador, aquele que olha para as ovelhas do Senhor, espalhadas por vários lugares da Ásia, e ele se compadece. Ele resolve escrever cartas àqueles a quem o seu coração anela, aqueles que seu coração vê como seus irmãos em Cristo e ovelhas do Senhor. Com compaixão e cuidado, ele tem conduzido seus irmãos para que eles sejam fortalecidos em seus corações, que tenham esperança em um mundo tão contradizente, um mundo tão perverso, que eles levantem os olhos e vejam o lugar definitivo que lhes está proposto, guardado e aguardando o chamamento daquele ou daqueles que Deus separou para si e que foram fiéis, íntegros de coração, que se desviaram do mal por causa da consciência para com Deus e por meio de Jesus Cristo.
esses eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo, mais uma vez lembrando, a quem Pedro dispõe o coração. É para quem e a quem Pedro dispõe o coração. E temos sido ensinados, e com graça de Deus, pelo seu Espírito Santo, transformados para louvor da sua glória e do seu santo nome. E a essa altura da carta, do capítulo 5 de Pedro, ele está se encaminhando para o encerramento de sua carta. Pedro, com amor por Cristo e por seus irmãos em Cristo, orientou, direcionou, motivou, animou, tratou das coisas como elas são, como devem ser tratadas, todas as coisas, com a realidade que elas têm. E qual é a realidade mais evidente que Pedro traz para os seus leitores? Que estamos no mundo que não nos pertence e que não nos recebe. Não nos pertence e não nos recebe. Mas apesar disso, apesar de saber dessas coisas, nossa conduta, nossas vidas devem proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro, ele é o apóstolo de Jesus Cristo. É assim que ele começa a sua apresentação na carta. Ser um apóstolo de Jesus Cristo era um ofício único. Um apóstolo tinha autoridade única para fundar e liderar a igreja primitiva e podia falar e escrever a palavra de Deus e, por consequência, essa palavra se tornar a própria palavra de Deus, a própria Escritura. Estes mesmos apóstolos, como uma das qualificações, viram a Cristo após a sua ressurreição e ainda muitos comissionados pelo próprio Cristo. Então aqui, Pedro começa o capítulo 5, essa porção da carta, dizendo: rogo, mais uma vez com muito amor e sem usurpar de seu status para exigir alguma coisa dos seus irmãos, decide solicitar-lhes, como quem pede em súplicas, que seus ouvintes, em especial aqui os presbíteros, não somente, mas estes, que ajam de uma certa forma, que tenham uma disposição de coração específica e não comum a esse mundo. Embora ele faça questão de deixar claro que tem todos os requisitos para exigir algo, ele usa essa descrição de seus predicados, de seus atributos para suplicar, pedir, suplicando a eles. A quem? Aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles. Ele inicia suas súplicas se colocando como um igual. Presbítero como eles. Presbítero como os que estão sendo os líderes, os anciãos, sábios no meio do povo de Deus, das ovelhas de Deus. Aqui é importante trazermos uma breve observação. Presbítero, pastor, bispo, ancião, são trabalhados como a mesma coisa, praticamente, um mesmo ofício, porém com ênfases diferentes dentro dos textos. Quando, por exemplo, se trata de maturidade espiritual do ofício, a ênfase está em presbíteros, pois em liderança, em direção da igreja, bispos, é usada a palavra bispo. Quando se fala em alimento, nutrição e proteção do rebanho, pastores. Phil Newton faz essa
no seu livro Pastoreando a Igreja de Deus, ele faz essas descrições, observações necessárias para entendermos um pouco do texto. Essa conexão que Pedro faz é fundamental para que eles se sintam amparados em meio às pressões e às tentações, bem como o início de perseguições. Lembrando sempre que as perseguições aqui não são pela pregação direta, pública, do Evangelho de Deus, de Jesus Cristo, mas pelo estilo de vida que os cristãos levavam. Pedro faz lembrar, não com arrogância, mas com humildade, que ele viu seu mestre sofrer. Ele acompanhou de perto esse sofrimento, as dores, e não somente as dores, mas a morte de Cristo. Ele sabe o que é sofrer. Ele entende o que eles estão passando ou podem passar, porque ele viu e sofreu as dores do nome de Jesus, em perseguições e açoites. Ele se conecta a esses presbíteros como ele. E um destaque aqui também, aqui é importante termos em perspectiva ou uma perspectiva de outra ênfase do Novo Testamento, que para que o trabalho desses presbíteros, pastores, bispos não se torne demasiadamente pesado, ele não deve estar sozinho no ministério pastoral. No livro de Números, capítulo 11, verso 16, eu não vou ir até lá, mas vou comentar, encontramos Deus orientando Moisés que escolhesse 70 homens dos anciãos do povo para que fosse repartido do mesmo espírito que estava sobre Moisés, para que, em especial, levassem as cargas. O peso de conduzir o povo quase que sozinho. Essa prática é, de certa forma, continuada no Novo Testamento, escolhendo-se presbíteros, e não um presbítero para conduzir o povo. Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, ele enfatiza duas importantes conclusões podem ser tiradas desse panorama de dados do Novo Testamento. Primeiro, nenhum texto sugere que qualquer igreja, não importa quão pequena, tivesse só um presbítero. O padrão coerente do Novo Testamento é a pluralidade de presbíteros em cada igreja. Ele usa a referência de Atos 14, 23, onde Paulo vai, junto com Barnabé, vai eleger presbíteros. E em cada cidade, ali em Tito 1:5. Segundo, não vemos uma diversidade de forma de governo eclesiástico no Novo Testamento, mas um padrão único e coerente, segundo o qual toda igreja tinha presbíteros que a dirigiam e zelavam por ela. E algumas referências ali, inclusive o Wayne Grudem usa 1 Pedro 5, 2-3. Jesus concedeu apóstolos e depois presbíteros para cuidarem de seu rebanho como subpastores até sua volta. Os presbíteros são auxiliares de Jesus no pastorado das igrejas dele. Isso quem diz é Jeremiah Ryan, no livro Presbíteros, pastoreando o povo de Deus como Jesus, da série de livros 9 marcas. Assim, depois de conectar, então, com eles, pelo mesmo ofício, também como testemunha do sofrimento de Cristo, ao mesmo tempo ele conecta a realidade do sofrimento, a gloriosa recompensa e os ganhos incomparáveis que teremos no final da jornada do peregrino. Essa glória que há de ser revelada, como diz o texto, coparticipante da glória que há de ser revelada. Ele está junto, trazendo essa perspectiva e essa visão para eles, conectando-se mais uma vez. Então Pedro, parafraseando Pedro, ele está dizendo: eu suplico a vocês, meus amados irmãos,
suplico, rogo, como aquele que está junto com vocês e não alheio ao que vocês estão passando ou vivem nesse tempo. Pedro, irmãos, é esse homem, como homens que somos, conectado à nossa natureza e vida. Pedro é aquele que em Mateus 26, 74 vai dizer: eu não conheço esse homem. Pela terceira vez ele nega a Cristo, vai dizer: eu não conheço esse homem. Pedro ali valorizando a própria vida e com medo da morte, é o mesmo Pedro que em Atos dos Apóstolos não teme ser açoitado e até morrer por causa do Evangelho. Ele viveu, ele sabe o que ele está falando. Ele se conecta dessa forma. E ao se fazer irmão de batalha e súplica com autoridade, ele diz, e aqui então a orientação desse texto: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Essa é a instrução, a orientação, a súplica, o rogo de Pedro aos presbíteros que estão com aquelas igrejas e presbíteros com ele. Pedro está dizendo que ele também é pastor, juntamente com eles. Principalmente porque ele recebeu essa incumbência diretamente de Jesus Cristo, que disse lá em João, capítulo 21, do 15 ao 17, nós vamos encontrar: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Aliás, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro recebeu essa incumbência do próprio Cristo, de apacentar e pastorear as suas ovelhas. Então, o que realmente Pedro está dizendo a esses pastores, presbíteros, bispos? O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: amem a Cristo, pastoreando o rebanho de Deus. Amém. Amem a Cristo, pastoreando o rebanho de Deus. O rebanho que não é deles, é do Senhor, mas está ali sendo cuidado por esses homens que Deus designa. E aqui fica clara a principal ênfase da vida do pastor, presbítero, bispo. O que é o chamado, ou o que ele é chamado a fazer: pastorear e apacentar. Mais uma vez, Jeremiah Ryan diz assim: presumem que ser presbítero seja algo parecido com administrar uma escola, gerir uma empresa, comandar um navio de guerra, gerenciar projetos, dirigir operações, supervisionar subcontratos, participar de um conselho administrativo. Alguns aspectos dessas experiências de vida sempre demonstram ser úteis na liderança do presbítero. Entretanto, cuidar de uma igreja é uma tarefa única. Ainda no artigo, do livro O Ministério do Pastor, Prioridades Bíblicas para Pastores Fiéis, Brian Croft vai dizer assim: um pastor não é chamado para realizar programas para as multidões. Também não é chamado para fazer tudo e tentar agradar a todos. Deus é aquele que chama pastores ao ministério, e os detalhes específicos desse chamado são definidos com clareza na Bíblia. A única maneira pela qual um pastor pode evitar essas armadilhas e permanecer firme durante toda a sua vida e seu ministério é saber o que Deus o chamou verdadeiramente para fazer e fazê-lo. O apóstolo Pedro exorta os pastores, presbíteros a pastorear, ou seja, a cuidar do povo de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 12 e 16, Paulo está orientando Timóteo, e ele diz, a partir do 12:
ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nela sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti e da doutrina. Continua nesses deveres, porque, fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Regra, como dizem no futebol, a regra está clara. Ele deixa claro e incentiva Timóteo. Lá em Atos 6, versos 2 ao 4, eu vou focar ali. Os helenistas acreditavam que suas viúvas não estavam recebendo porção adequada do alimento que a igreja fornecia para as necessidades delas. Então, reuniram os 12, diz assim o 2, verso 2, capítulo 6 de Atos. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. John MacArthur, em seu comentário bíblico a respeito do versículo 4, do capítulo 6 de Atos, ele diz assim: a oração e o ministério da palavra definem as mais elevadas prioridades de líderes da igreja. O verdadeiro chamado de um pastor é pastorear humilde, espontânea e zelosamente as almas do povo de Deus, fazendo tudo isso em nome do Supremo Pastor Jesus Cristo. Isso não mudou desde o tempo em que Pedro escreveu até hoje. Embora a nossa cultura tenha mudado e hoje a vida seja radicalmente diferente do que era no século I, as responsabilidades básicas do ministério pastoral não mudaram. Mais uma vez aqui, Brian Croft ainda enfatiza 10 prioridades que ele entende cruciais, que estão no âmago do ministério de todo pastor. Ele diz: guarde a verdade, pregue a palavra, ore pelo rebanho, seja um exemplo, visite os enfermos, console os entristecidos, cuide das viúvas, confronte o pecado, encoraje as ovelhas mais fracas, identifique e treine líderes. A Confissão de Fé de 1689 também fala assim no capítulo 26, que discorre sobre a igreja. Ele diz assim: a incumbência dos pastores é atender constantemente a obra de Cristo nas igrejas, no ministério da palavra e da oração, zelando pelo bem espiritual das almas que lhes foram confiadas e das quais terão que prestar contas a Cristo. Aqui a Confissão de Fé, ela descreve de forma mais sucinta as atribuições do pastor, do presbítero, dizendo: atender constantemente a obra de Cristo na igreja, no ministério da palavra, da oração, zelando pelo bem espiritual das almas que lhe foram confiadas e uma advertência das quais terão que prestar contas. Existe uma tarefa gloriosa e que requer perseverança, zelo, humildade e temor. Esses terão que prestar contas de seu cuidado ou da falta dele para aquele que é o dono das ovelhas. Mas, observando o texto, por que Pedro está rogando ou suplicando para que os presbíteros fizessem aquilo que, desde a sua ordenação, já era claro que deveriam fazer?
que é apacentar o rebanho de Deus. Por que Pedro vem aqui, nesse momento, e fala essas coisas? Em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo detalha os requisitos para o presbítero, para o bispo, o pastor. Deixa lá, né, os detalhes. Porém, esses a quem Pedro fala já são presbíteros. Já foram escolhidos pela igreja com as premissas que Paulo orienta. O bispo deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, temperante, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a muito vinho, não violento, cordato, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua casa, crie os filhos na disciplina, não neófito, tenha bom testemunho dos de fora. Aqui os requisitos são muitos e profundos. Procuram fazer uma varredura das qualificações para que aquele que foi escolhido já se encontre agindo assim e que continue agindo assim após ser ordenado. Mas, apesar disso, Pedro exorta esses presbíteros a apacentar o povo de Deus, e ainda no verso 2, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelo do rebanho. Por que essa advertência ou orientações aos presbíteros já constituídos? Ele faz isso, irmãos, porque existem perigos, tentações, pressões que podem desviar o pastor do seu caminho. Pedro está falando desses perigos, dessas tentações. Jesus falou desses perigos em um texto do Novo Testamento, que é recorrentemente mal compreendido pela igreja no nosso tempo, e por isso, muitas vezes deixamos de ficar atentos a algo muito grave. Se os irmãos puderem abrir em João, Evangelho de João, capítulo 10, versos de 6 a 15, vou ter que dar 14, mas... Amém? João 10, 6, vamos até o 15. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam, olha que interessante, o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui, irmãos, só um parênteses antes de continuarmos, ele não está, para tristeza de muitos, falando a respeito de Satanás. Ele está falando de homens. O ladrão que vem para roubar, matar e destruir. É o mau pastor, ele vai continuar discorrendo. Verso 12, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, ou seja, ele estava com as ovelhas, mas ele foge. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida
pelas ovelhas. Que ele está falando aqui de ladrão, aquele que subtrai, que pertences de outros, é o significado, né, das palavras aqui, por meio de violência ou de grave ameaça. Salteador, bandido, ladrão de estrada, bandoleiro, assaltante, o mercenário que age ou trabalha apenas por interesse financeiro, por dinheiro ou algo que represente vantagens. Interesseiro. Não é exatamente isso que Pedro está falando, rogando para que os que foram constituídos presbíteros sobre as ovelhas de Deus não sejam mercenários. E aqui, no capítulo 5, ampliando essa perspectiva, Pedro fala de pastores trabalhando como aqueles que estão constrangidos para fazer o que tem que fazer, pastores sendo dominadores, como opressores das ovelhas. E como o mercenário, com certeza, o faz. Domina, oprime. E interessante que aqui ele não diz assim, aos presbíteros. Quero que leiam a carta em anexo que eu mandei para vocês, com orientações mais pessoais, mas na carta, como vai ser pública, eu não quero que a igreja leia. Né? Não. Ele está colocando essa carta pública, essas orientações públicas, ele diz e suplica e publicamente para que os presbíteros saibam como devem andar na casa de Deus, sim, e que possam ter o cuidado de orar, interceder, jejuar, suplicar, clamar a Deus para que as suas vidas andem em retidão diante do Senhor. E para que a igreja, as ovelhas possam ver essas orientações e ter o cuidado de orar, de interceder, de jejuar, de submeter, de clamar por seus pastores e líderes. Senão ele fazia uma carta anexa. É para que todos saibam, e que possa haver oração, possa haver intercessão, possa haver cuidado de ambos os lados. É pelos perigos que existem. Hernandes Dias Lopes diz assim, no seu comentário de 1 Pedro, hoje, um obreiro cristão pode trabalhar visando vários tipos de recompensa. Alguns se empenham para construir impérios pessoais, enquanto outros se esforçam para receber o louvor dos homens. Outros ainda desejam ser promovidos de cargo dentro da denominação. Um dia, todas essas coisas desaparecerão. Desaparecerão. Então Pedro traz esse aviso e essa súplica para que olhem, esses pastores orem por si, clamem por si, a igreja ore por eles, clame por eles próprios, porque aqui o assunto são as ovelhas do Senhor também. Pedro faz a advertência ou a exortação, na verdade, a súplica para que eles andem dessa forma, para que não haja prejuízos às ovelhas do Senhor. Para que os presbíteros andem como devem andar, e para que as ovelhas não tenham o prejuízo. Então a intercessão, a oração, todos podem anotar e ir para o seu joelho e orar, Senhor, guarda a tua igreja, guarda o nosso pastor, nosso presbítero, nossos líderes, guarda-nos, Senhor, dessas coisas. Que ainda como diz lá em Hebreus 13:17, ele vai falar, o autor de Hebreus, obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Está dizendo que essas coisas que podem acontecer de mal, presbítero, a igreja não aproveita de forma nenhuma. De forma nenhuma.
é prejuízo para o corpo de Deus. E ali no verso 2 ainda, como ele diz, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Aqui, como várias vezes dentro da carta de Pedro, ele revela a vontade de Deus nessas palavras. Como Deus quer significa a mesma coisa que como é a vontade de Deus. Como ele já falou várias vezes aqui na carta, como é a vontade de Deus, verso 17 do capítulo 3, da vontade de Deus, verso 2 do capítulo 4, vontade de Deus, segunda vontade de Deus, capítulo 2, então ele fala várias vezes da vontade de Deus, e aqui de novo, é da vontade de Deus que esses exerçam os seus ministérios de forma a abençoar e fundamentalmente entregar eles mesmos, fiéis e íntegros na glória que há de ser revelada. E também que sejam pastos verdejantes, esses presbíteros sejam pastos verdejantes, aos quais o bom pastor entrega para o alimento das suas ovelhas. Essa é a vontade de Deus. Mas há perigos aqui. Mas essa é a vontade de Deus. Amém. Então, dito isso, Pedro, no verso 4 diz assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Imarcessível, impossível de corromper, incorruptível, inalterável. Hernandes Dias Lopes diz ainda no seu comentário de 1 Pedro, a única recompensa que devemos nos esforçar para obter é o muito bem do Salvador e a coroa incorruptível de glória que acompanha esse louvor. Que alegria enorme será colocar essa coroa aos pés do Senhor e reconhecer que tudo o que fizemos foi por sua graça e poder e para sua glória. Não aqui como se eles recebessem uma coroa especial, diferente de todos, não, mas para que olhem para o Supremo Pastor novamente, para poder caminhar, e quando ele se manifestar, então estaremos juntos, recebendo essa coroa de glória, porque trabalharam com fidelidade. Quem é o Supremo Pastor? Cristo. Ele é o bom pastor. João, capítulo 10, 9, ele vai dizer, eu sou a porta das ovelhas. Ele vai dizer várias vezes o que ele é e quem ele é. Eu sou o pão da vida, eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Rei do mundo, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu sou o Supremo Pastor. Ele é todas essas coisas e nós estamos descansados nesse pastor supremo que cuida de nós através dos seus pastores, presbíteros, bispos, liderança. O Salmo 23, ele nos deixa descansar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me coloca lá para me alimentar. E Ele me dá o alimento. Ele nos dá o alimento. Isaías 40, verso 11. Como pastor apacentará o seu rebanho.
Entre os seus braços acolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Aleluia. Que glória. Nós temos essa confiança, nós temos esse descanso, porque Ele vai nos guiar, Ele vai nos colocar nessa pastagem, Ele não vai deixar que nada aconteça, mesmo que pelo vale da sombra da morte, Ele estará lá, sua vara e seu cajado nos consolam. Não percamos de vista essas coisas. Nesse texto, irmãos, nós conseguimos ver algumas coisas. A humildade do presbítero Pedro, assim como as preocupações quanto às tentações do ministério dos pastores e presbíteros, que deve guiar as orações deles e da igreja. A igreja deve cuidar dos seus pastores, presbíteros com oração, súplica, intercessão por eles, para que não caiam em inúmeras tentações do ministério. Pastores e presbíteros são exortados, encorajados e chamados a viver uma vida de cuidado e pastoreio das ovelhas do Senhor, com uma disposição sincera de coração, que é a vontade de Deus, pois prestarão contas. Mas também vemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que o nosso Deus e o nosso Supremo Pastor, o Bispo da nossa alma, conduza o coração do nosso presbítero, dos nossos presbíteros, olhando para frente, em amor, em bondade, em compaixão, em ternura e graça, humildade, mansidão, força, vigor, ânimo, poder, vindo da parte do nosso Deus e do seu Cristo. Assim também que os corações de cada ovelha, de cada membro, de cada irmão, possam orar, suplicar, clamar, interceder, jejuar, cuidar, prover, sujeitar, amar e se deixar conduzir pelos homens que Deus designou para apacentar o seu rebanho. E que tanto presbíteros, pastores nas igrejas e as ovelhas do aprisco saibam e confiem, dia após dia, que Ele é a fonte de todas as coisas e que Ele tem cuidado de nós. A Ele seja a glória em tudo que somos e fazemos. Vamos sempre estar confiantes e orantes. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Vamos orar. Ah, Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor. Te damos graças pela Tua palavra, santa e verdadeira. O Senhor tem nos conduzido por esses textos, Senhor. Deste a graça e um coração a Pedro, para que falasse, escrevesse. E nós te agradecemos, Senhor. Atravessaram-se os séculos e aqui estamos nós, lendo a Tua Santa Escritura, Tu preservaste, para que nós hoje fôssemos conduzidos, ó Deus, a Ti, pela Tua graça santa. Dá-nos o Teu Espírito, conduz-nos como o Teu rebanho, Senhor. Ó Deus, que nós tenhamos confiança, Tu és o nosso bom pastor, que nada nos falta, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor guiará a nossa alma, nos dará descanso, apacentará o coração aflito, aquele ansioso, aquele que teme. O Senhor cuidará de nós como o pai cuida dos seus filhos, como o pastor cuida do seu rebanho. Ajuda-nos a confiar nisso, Senhor. Confiar, Senhor. Andar os nossos dias, não só entender isso com a mente, mas confiar para vivermos, ao sairmos daqui, Senhor, nessa manhã, hoje,
vivendo descansados, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Te agradecemos e te louvamos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.